Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim agora bater um papo com vocês porque eu estava refletindo na minha vida, refletindo em várias coisas. Dia 25 de fevereiro foi aniversário do meu primo, parabéns primo, mas também foi aniversário da minha vovó, né? Ela já faleceu, mas eu aprendi tanto com a minha avó, tantas coisas boas, tantas coisas assim... que ficaram na memória, que ficaram assim, aquelas recordações gostosas, sabe, mesmo. E nesse dia do aniversário dela, eu fiquei lembrando dela, assim, me deu uma saudade gostosa, sabe, quando, sei lá, te dá aquela saudade. Eu não sei se é porque eu tô meio sensível por causa da gravidez, mas eu acredito que não, porque eu sempre fui uma pessoa emotiva, né. E eu fiquei relembrando coisas que eu vivi com a vovó. E ela era japonesa, né? Mas ela foi muito pequena pro Brasil. Então ela falava o português assim com um pouquinho de dificuldade e tal. E eu achava super bonitinho o jeito dela. E nesse dia que eu estava relembrando das coisas assim da vovó, as coisas que ela fazia, como ela era dentro de casa, como esposa, como ela era como mãe, como ela era como vó, sabe? Ali pra gente, como ela era, né? Aquilo, eu comecei a meditar, eu comecei a pensar em todas as coisas boas que minha avó tinha, sabe? Que ela passava ali pra mim, que eu sou uma pessoa observadora, né? Então eu fiquei recordando daquilo, fiquei lembrando com muito carinho e eu comecei a pensar como nós temos o poder de influenciar dentro da nossa casa. Temos esse poder e muitas vezes nós não percebemos, nós não usufruímos, né? E é claro que eu não estou falando de algo do feminismo, não é nada disso. Eu estou falando de influenciar para as coisas boas. Nós temos esse potencial dentro de nós e muitas vezes a gente desconhece. E eu comecei a pensar em como eu quero ser para o meu filho, né? Que tipo de influência eu quero ser para o meu filho? Porque os filhos, eles refletem muito dos pais. Então eu comecei nesse dia do aniversário da vovó a refletir e a pensar em como ela era, como ela agia, como ela reagia diante de algumas situações. Todos os dias a vovó acordava 5 horas da manhã para preparar o café da manhã para o meu tio, que saía muito cedo para trabalhar, né? E voltava muito tarde para casa também. E às vezes eu falava assim, vovó, por que a vovó já não deixa o café pronto assim à noite, antes de dormir? Deixa ali na garrafa térmica. Quando o tio acordar, ele se serve. E ela falava, não, Cíntia, eu tenho que servir o seu tio um cafezinho fresco, porque afinal de contas ele vai trabalhar o dia inteiro, ele vai ficar cansado. E ela falava assim, então eu quero proporcionar para ele um cafezinho fresco pela manhã. E eu ficava pensando assim, naquilo, tal. E quando a gente é criança ou quando a gente é adolescente, a gente sempre pensa assim, ah, eu faria diferente, eu deixaria ali pronto, né? Enfim. E sempre, todos os dias, antes do meu tio chegar do trabalho, gente, era incrível. A vovó olhava no relógio, meu tio chegava 8 horas da noite. Por causa de trânsito em São Paulo, é sempre, né, aquela coisa. Antes, assim, umas meia hora antes do meu tio chegar, a vovó pegava o chinelo dele, a vovó pegava a toalha de banho, a vovó pegava a roupa dele de dormir, né, o pijama, e a cueca dele, e ela já separava tudo e deixava ali no banheiro, prontinho para o meu tio chegar do trabalho e ele, né, ir tomar o banho dele relaxante lá, tal, sossegado. E eu falava assim, vovó, não precisa, deixa que quando ele chegar ele pega, porque ele não é criança mais, né? E eu falava assim, porque às vezes eu via que minha avó ficava cuidando dele, né, tal, assim, e eu ficava, né, meio que criticando, né, falando, não, vovó, não precisa disso, né, não precisa ser assim. E eu via todo aquele cuidado da vovó, e na hora de comer, a minha avó sempre dava prioridade pro meu avô, pro esposo dela, né? Então ela sempre servia o vovô primeiro. Sempre, sempre. Ela servia o vovô primeiro. E ela colocava comida no prato dele, ela colocava ali pra ele, né? E a vovó era uma mulher assim, muito assim, ela sabia servir, sabe, os outros.
E eu acho que é uma coisa que eu precisava aprender, né, com ela, assim, a servir os outros. Eu ficava falando, não, vovó, deixa que vovó... Toda vez eu ficava interferindo. E uma vez eu perguntei, vovó, por que você fica pegando comida pro vovô? Ela falava assim, não, eu gosto de servir ele. Eu gosto de servir ele. E todas as vezes a vovó servia o vovô mesmo. Aquele jeito da vovó de ser todos os dias. Ela não gostava, não era uma mulher que gostava de gritaria dentro de casa. Eu me lembro que às vezes ela estava assim temperando a salada e ela falava, Cíntia, vai chamar o seu avô para comer. E criança já viu, né? Tá ali ansiosa para comer. E eu do lado da vovó eu começava a gritar, vovô, vem comer, vovô, vem comer. E ela falava assim, Cíntia, se eu pedir para você chamar o vovô, não é para você ficar gritando daqui. Se fosse para você ficar gritando daqui, eu mesma chamaria. Por favor, vai lá e chama o vovô. Então eu ia lá e chamava o meu avô. E sem ela perceber, ela estava ensinando algo para mim, para minha irmã e para todas as pessoas que conviviam ali. Eu morava numa casa que vivia eu, minha irmã, minha mãe, meus avós e meus tios. Mas nunca eu vi uma briga dentro de casa, assim, a não ser minha e da minha irmã, de criança, né? Mas eu nunca vi ninguém brigando, assim, tipo, o meu avô com a minha avó. Eu nunca vi a minha avó xingando meus tios, nem os meus tios respondendo minha avó. Eu nunca vi, assim, sabe, minha mãe respondendo mal a minha avó, ou minha avó tendo que brigar, falar meio alto com a minha mãe. Não, nunca. Eu nunca vi esse tipo de cena dentro de casa, graças a Deus. Então, assim, eu acho que o nosso temperamento, a nossa maneira de ser, tem muito a ver com a influência que a gente tem dentro de casa, né? Eu me lembro, assim, de como a minha avó ela era cuidadosa, de como ela era carinhosa comigo, né? E eu me lembro de algumas tardes a vovó me chamar para ir pro quintal e ela começava ali no quintal, a gente sentava no chão mesmo e ela começava a descascar a laranja numa bacia, assim. E a gente começava a chupar a laranja e a vovó começava a contar as histórias dela, né? De quando ela era criança. E eu dava muita risada. E a vovó morou no sítio e ela contava, né? Que ela matava as cobras. Ou que ela, sei lá, ela sempre contava umas histórias assim pra mim. Porque desde pequenininha eu sempre tive muito medo de bicho. Nossa, eu sou meio medrosa com bicho. Eu sempre falo pro William assim, eu preciso melhorar nisso. Porque senão quando meu filho nascer, eu vou ter que defender ele dos bichos, né? Mas assim, é muito engraçado essa parte, porque a vovó, ela gostava de contar, assim, as histórias dela, de como ela tinha coragem de matar os bichos. Eu não sei se ela contava aquilo pra me encorajar, né? Porque ela sabia que eu era muito medrosa. Ela sabia que eu tinha medo, nossa, daquelas aranhinhas, assim, que aparecesse na parede, ou lagartixa, qualquer... Nossa, morria de medo de barata, eu era muito medrosa. Então a vovó sempre me contava umas histórias e eu olhava assim pra ela e falava assim, uau, minha avó é muito corajosa. E ela era pequenininha, sabe, japonesinha, mas eu tinha uma admiração muito grande pela minha avó. Com 14 anos eu comecei a trabalhar, então eu comecei a estudar à noite, né? E eu saía bem cedo e, como sempre, a vovó, né? Eu saía do banho, a vovó já tinha preparado meu café, então eu tomava café da manhã, dava um beijo nela, saía para trabalhar. Do trabalho eu já ia direto para a escola. Então eu chegava em casa 11h30 da noite. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, de eu levantar assim, né? Dar o sinal no ônibus para descer. Em frente à minha casa tinha um ponto de ônibus. E toda vez que eu estava em pé, assim, preparada para descer, eu podia olhar na janela que a vovó estava lá me esperando. Todos os dias, gente. Então, assim, é um amor, é um carinho. Ai, não posso falar muito, senão eu vou chorar. Mas é um amor, é um carinho que não tem como você esquecer, sabe? Fica marcado dentro de você. Hoje eu tenho 35 anos e todas essas atitudes de amor e de carinho estão gravadas aqui dentro e aqui, e ninguém pode roubar, sabe? Nada pode retirar de mim
tudo que minha avó foi pra mim. E eu louvo a Deus, né, porque eu tive uma boa influência dentro de casa. Eu louvo a Deus porque eu pude aprender essas coisas com a vovó. E hoje, sem perceber, às vezes, eu tenho algumas atitudes que a vovó tinha, né? E eu dou risada, e são atitudes que eu falava, não, vovó, não faz isso, não precisa fazer assim. Todos os dias eu coloco a comida pro meu esposo. E eu, não sei, eu coloco a comida pra ele, e eu sirvo ele. E às vezes quando eu tô na correria assim, eu peço pra ele me ajudar, então ele acaba se servindo, mas na grande maioria das vezes, eu sirvo ele. Eu já tenho esse hábito de eu servir ele, né? E todos os dias que ele chega do serviço, eu já deixo o pijama, a cueca dele e a toalha de banho também, tudo preparado. E pra mim isso era algo assim comum, natural, porque eu pensava assim, ah, é normal, porque eu tô em casa e ele vai chegar cansado do trabalho. Só que somente no dia 25 é que eu me dei conta, nossa, minha avó que fazia isso. E eu ficava falando pra ela que não precisava fazer isso. Mas sem querer, de alguma maneira, eu fui influenciada, né? E não é ruim se você parar pra pensar. Porque por que seria ruim isso? Não é ruim você fazer algo de bom pra pessoa que você ama. Não é ruim você servir a pessoa que mora com você. Não é ruim, sabe? Isso não arranca meu braço, não me faz menos que a pessoa. Muito pelo contrário, dá aquele prazer de você servir o outro, né? Então eu comecei a meditar sobre tudo que a vovó foi. Minha avó não era uma mulher cristã, mas ela tinha princípios cristãos. E eu achava lindo a maneira como ela tratava o meu avô, e ela tinha ciúminhos dele, sabe? Quando ele ficava na janela, ela falava, você tá olhando a perna das moças. E o meu avô falava, não tô não. Aí o meu avô também era sábio, ele não ficava lá provocando a minha avó. Ele saía da janela, ia lá, sentava com ela e os dois assistiam a TV juntos. Eu achava a coisa mais fofa, porque eu falava assim, nossa, em pleno 70 e poucos anos, minha avó ainda tem ciúmes do meu avô, que bonitinho. E eu, sei lá, gente, mas acho que eram ciúmes assim, não eram ciúmes doentios, era uma coisa assim de cuidado, sabe? E eu achava bonitinho. E no dia 25 eu fiquei refletindo sobre isso, lembrando da vovó e pensando muito em que tipo de influência que eu quero ser pro meu filho. O que eu quero que ele veja em mim, né? Será que eu quero que ele veja em mim uma mulher estressada, nervosa? Será que eu quero que ele veja em mim uma mulher doce? Uma mulher que tem domínio próprio? Será que eu quero que ele veja em mim uma mulher que trata bem o marido, que cuida do esposo? Será que ele vai ver nos meus olhos o amor? Será que meu filho vai ver nos meus olhos o amor? Quando eu estiver fazendo coisas simples, como a minha avó fazia, trançando meus cabelos, descascando laranja pra mim, preparando café da manhã, me esperando quando eu voltava da escola. É isso, sabe? E eu tava meditando nisso e pensando como é importante a gente pensar em que tipo de influência a gente quer ser dentro de casa. Nós, como mulheres, nós temos uma missão. E a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela vai edificar o lar, mas que a tola, ela vai destruir com as próprias mãos. Então, isso é uma missão da mulher, porque nós temos esse poder de influenciar, esse poder de gerar coisas boas, né, na nossa família, nos nossos filhos, para o nosso marido, enfim. Então, eu lembrando de como a vovó cuidava de todo mundo dentro de casa, lembrando de que ela acordava cedo, ela lavava a roupa de todo mundo, ela cozinhava para todo mundo, e eu não lembro de nenhum dia ter ouvido a minha avó reclamar de estar fazendo aquilo. Ai, que vida, que estresse, que saco de estar lavando roupa ou de estar cozinhando. Eu nunca ouvi a vovó
falar nada, reclamar de nada. E por muito tempo ela lavou roupa no tanque. Só depois de um bom tempo é que ela ganhou uma máquina de lavar do meu tio. Mas minha avó era tão assim que ela ainda gostava de dar uma esfregadinha antes de pôr na máquina, sabe? Então eu fico pensando assim, como eu quero ser dentro de casa, porque vai mudar a minha vida, vai mudar, com certeza. E eu quero que seja sempre para melhor, né? Para algumas pessoas isso pode ser uma bobagem, sabe? Ai, para que ficar se preocupando com isso? Ninguém é perfeito. Não, nós não somos perfeitos. Mas nós não podemos ser pessoas conformadas também. Nós podemos melhorar, sim. Todos os dias nós temos a chance de melhorar. Então, assim, eu não estou falando que eu vou ser uma mulher perfeita, gente, não é isso que eu estou declarando aqui. Gente, eu vou ser uma mulher perfeita, eu vou ser uma mãe perfeita, maravilhosa. Não, eu tenho consciência de que eu vou errar muitas vezes. Eu tenho consciência de que vai ter momentos em que eu vou me desesperar, falar, ai, eu não sei como fazer, eu não sei como agir, ou eu vou perguntar para minhas amigas, eu vou perguntar para minha mãe. Eu tenho consciência disso, de que eu ainda vou errar. Mas nós temos sempre que refletir no que eu posso melhorar, não é verdade? Esse vídeo não é pra te deixar mal com você mesma, não. É apenas para você parar e refletir e ir melhorando aquilo que pode ser melhorado, né? Ninguém nasce pronto, ninguém. Mas a gente pode sim, todos os dias, transformar o nosso lar no melhor lugar para se estar. E tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui. Na nossa reflexão. Que tipo de influência eu tenho sido? Porque à medida que nós vamos refletindo sobre que tipo de influência eu tenho sido, isso vai gerando em nós uma vontade de melhorar. Se nós tivermos o coração humilde, né? Agora, os orgulhosos, eles nunca acham que precisa melhorar. Eles sempre já estão bom assim. Não tem nada para mudar, não. Tá tudo ótimo, né? E não é bem assim. Nós sempre temos algo para melhorar. Amém? Então, que você possa refletir aí. E que a cada dia mais o Senhor possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus projetos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!